diz assim a palavra do Senhor: vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra que tem permanecido, Senhor, inabalável, intocável por todos esses séculos. Tua palavra que tem direcionado a vida dos homens muito. Por causa dela nós temos chegado a Ti. Por causa dela nós temos descoberto o Teu amor, o Teu plano e a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável para as nossas vidas. Nós estamos aqui, domingo após domingo, e hoje não é diferente, para descobrir a Tua palavra, para aprender com ela, para que assim possamos corrigir nossos passos, nossas vidas, e viver de maneira a honrar a Ti, engrandecer o Teu nome e desfrutarmos das Tuas bênçãos, seja pessoalmente, seja nas nossas famílias, seja na sociedade, seja no mundo. Ó Senhor, ajude-nos a aprender essa noite. Ajude-nos que os nossos olhos estejam fixos aqui, nossas mentes estejam presas aqui, nossos ouvidos estejam, Senhor, atentos ao que o Teu Espírito nos diz. Senhor Deus, nós Te pedimos em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Queridos, esses versos que nós acabamos de ler fazem parte de um montante de outros versos que mais têm sido mal usados na Bíblia, mal entendidos, abusados, né? por líderes sem escrúpulos, por homens com más intenções, por pessoas sem entendimento da vontade de Deus, sem conhecimento de Deus, sem conhecimento da total vontade de Deus, por pessoas enganadas a respeito de Deus. Então é extremamente importante que nós possamos entender o que é que Deus quer nos dizer, qual é a mensagem, qual é o ensino que Deus tem para nós, as nossas famílias, nesse texto. Como eu falei, nós estamos vendo a família, nós estamos vendo agora os papéis que Deus estabeleceu. Né? Vamos ver na mensagem de hoje, na mensagem do domingo que vem. São mensagens que vão se encaixar, então eu peço a vocês que se esforcem para ouvirem essas duas mensagens. Porque elas vão falar para o homem, elas vão falar para a mulher, mas eu preciso que os dois estejam aqui para ouvir. Né? Então eu peço o seu esforço nesse lado. Nós vamos começar falando da mulher. Por quê? Não porque eu quero aproveitar esse momento para agulhar, né, cutucar a mulher, para colocar a mulher no lugar dela. Isso não é a proposta da Bíblia e nós já falamos sobre isso. Né? Se você dá uma olhadinha lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, você vai ver que a mulher está em igualdade com o homem, que ela é coerdeira da salvação, juntamente com o homem. Que ela está na mesma posição que o homem diante de Deus. Nós vamos estar começando a falar pela mulher, porque essa é a ordem que o texto segue. O versículo que nós lemos, do versículo 22 em diante, ele fala primeiro da mulher. Então nós vamos seguir a ordem do texto. Mas não pense que a Bíblia não fala nada do homem. Já alertei você sobre isso também. Por isso também é importante que você esteja aqui no domingo. Não só os homens, mas como as mulheres também. Nós
precisamos entender o que Deus tem, o que Deus pede, tanto de um como de outro. Amém? Esse tema tem sido um dos mais abusados e mal entendidos de toda a Bíblia. Por causa disto, a mulher tem sofrido, a família tem sofrido. A família não tem sido o que Deus planejou e, consequentemente, também a sociedade não tem sido o que Deus planejou. Precisamos entender essa mensagem, esse ensinamento, porque ele é muito importante para a saúde do lar. E o lar é o melhor lugar, o mais propício para se formar o caráter do indivíduo, para estabelecer a base da fé cristã no coração, e também o melhor lugar para apresentar um modelo do reino de Deus. É o lugar mais propício, o lugar que contém as melhores oportunidades, as melhores condições para que todos esses objetivos se alcancem na vida do indivíduo, tanto criança, tanto os filhos, como os pais. Amém? Mas nós precisamos esclarecer alguns pontos a respeito disso, porque ainda há muitos erros, muitos falsos conceitos a respeito de submissão. Normalmente se faz um mau uso desse termo. E normalmente as pessoas têm um falho entendimento a respeito desse tema. Então nós precisamos olhar com mais cuidado e realmente entender. E é para isso que nós estamos aqui. Então nós temos duas perguntas a responder nessa noite. Por que a mulher deve ser submissa? E como a mulher deve ser submissa? Essas duas perguntas nós vamos responder. A primeira delas, por que a mulher deve ser submissa? Primeira razão, o seu próprio bem, o seu próprio bem. Através da submissão da esposa ao marido, Deus a poupa de todo o peso e responsabilidade da vida, as pressões emocionais, o estresse da vida. A mulher é poupada disso quando ela se submete ao marido. Deus criou esse ambiente. Quando ele diz à mulher, se submeta ao seu marido, e ao marido, ame a sua mulher, como Cristo amou a igreja, como você ama você mesmo. Nisso, Deus cria um ambiente que irá proteger a mulher. Por quê? Por que a mulher precisa ser protegida? Abre a sua Bíblia. Antes de abrir a sua Bíblia, olhe no próprio livro onde nós estamos. No versículo 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Não é isso que diz? A nova versão internacional diz assim: pois o marido é o cabeça da igreja, como também Cristo é o cabeça da igreja, seu corpo, sendo ele o salvador. Isso aqui já nos leva para o caminho que eu estou querendo entrar, para que você entenda por que a mulher precisa ser protegida das pressões da vida, do estresse, das decisões importantes. Por que nós, como igreja, nos submetemos a Cristo? Porque Ele é um ditador e Ele nos castigará se nós assim não fizermos? Por isso que nós nos sujeitamos a Cristo. Por que nós nos sujeitamos a Cristo? Porque Ele tira todo o peso da nossa caminhada na vida, não é verdade? Imagine se você tivesse que viver carregando o peso da sua própria salvação. Imagine se você tivesse que arcar com a responsabilidade dos seus pecados, a responsabilidade dos seus erros.
nós nos sujeitamos a Cristo como igreja porque Ele tira esse peso de cima de nós. Por causa do seu amor que Ele derrama em nós, nos aliviando de todo o peso. Nós sabemos que mesmo quando nós pisarmos na bola, Ele vai nos acolher de braços abertos. Isso é um grande alívio para as nossas vidas. Imagine se você tivesse que viver como um judeu vivia lá no tempo do Antigo Testamento e cumprir todos aqueles ritos, todos aqueles cerimoniais. Não é um alívio você ter Cristo? Isso não faz, não um dever, mas uma alegria se submeter a Ele? Porque é o seu bem, a sua proteção. A mesma coisa vale para a mulher. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Olha só o que Pedro diz. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Note o que Pedro diz. Como vaso, como parte mais frágil. Eu estou lendo a versão internacional, mas a nova versão internacional. Mas na minha Bíblia, que é outra tradução, diz assim: o vaso mais frágil. Ela é o vaso mais frágil. É por isso que a mulher precisa ser protegida. Porque ela é o vaso mais frágil. Ela é o vaso mais frágil fisicamente. Ela é o vaso mais frágil emocionalmente. Deus fez a mulher assim, para capacitar a ela cumprir propósitos dentro do casamento. Da mesma maneira, Deus fez o homem mais forte nessas áreas. Isso não quer dizer que intelectualmente a mulher seja mais fraca que o homem. Inclusive, há uns meses ou anos atrás, ou um ano, pouco atrás, o presidente da Harvard disse isso num discurso, né, que o homem era superior academicamente do que a mulher. Ele teve que segurar vários rojões, né, porque ele falou isso. Isso não é verdade. A mulher ela é tão capaz quanto o homem. Porém, Deus diz que a mulher é mais frágil. Nós precisamos reconhecer isso. Teve um filme que nós assistimos há um tempo atrás, com a Sandra Bullock, acho que talvez vocês tenham visto esse filme, onde ela é uma executiva, uma mulher de negócios, e ela se apresenta durona, né? Se apresenta assim, quase como uma rocha, né? Mas depois, quando ela vai lá e fala com seus subordinados e é durona, ela vai para o banheiro chorar. Deus fez a mulher assim. E não está errado. Há um porquê de Deus ter feito a mulher assim. Agora nós precisamos reconhecer que, por causa disso, a mulher precisa ser protegida. Por causa que emocionalmente ela precisa ser poupada de algumas coisas. E é por isso que Deus decreta que a mulher deve ser submissa ao marido. E o marido, então, seja a cobertura da mulher, que venha a poupar a mulher dessas pressões, das decisões importantes do lar, da vida, né? As grandes lutas com os filhos, as grandes lutas financeiras. O marido tem que arcar com essas coisas, ele tem que suportar o peso dessas coisas. Na verdade, Deus o fez